Olá amigos, no vídeo técnico de hoje iremos aprender a instalar e a configurar um proxy com a solução open source pfSense. Bem, para alguns que já conhecem, tem outras pessoas também, lógico, que não conhecem a solução. O pfSense é uma solução assim, open source, né? Uma solução de código aberto e que está hoje na categoria de Firewalls UTM. O que significa isso? Que ele contém diversas funcionalidades, não somente Firewall, ele contém outras funcionalidades como por exemplo a IPS, né, que é baseado no Snort. Tem ali a parte de filtros de web, né, filtros de conteúdo, que a gente chama de, né, a gente conhece muito por web filter. Tem um antivírus também e a parte de VPN, entre outras funcionalidades que normalmente a gente vê nas soluções de UTM pagas, né, de alguns fabricantes aí famosos, como no caso de Checkpoint, no caso de SonicWall e Fortinet, né, que são soluções em appliance e são famosos por serem produtos bem agressivos, produtos bem eficientes. Bem, o pfSense, como eu já disse antes, solução open source. Para obter a versão mais recente do produto, você deve entrar no site, né, no pfsense.org, o site da comunidade, e nessa guia downloads você tem a opção de baixar a imagem ISO, né, para poder ir gravar no CD ou colocar no pendrive para dar boot no computador onde você vai instalar a solução. Ou tem também a opção de usar Virtual Appliance, né, para VMware. Nós estamos vendo aqui que tem a opção de você baixar o pfSense já pronto em forma de Virtual Appliance, né, um arquivo OVF, e que você pode rodar ali no VMware, tá? Seja ele no Workstation ou no VMware vSphere, né, que é no caso a versão para servidores. Pois bem, então vamos fazer aqui o nosso processo. Só lembrando que o pfSense ele é baseado em FreeBSD, né, variante ali do Unix. Lembrando que ele é uma solução muito leve. A sua instalação chega a ocupar no máximo 300 MB em disco, tá? Tanto que você consegue rodar ele tranquilamente em qualquer pendrive. Você pode ter um PC simples para montar ali o teu firewall, montar o teu proxy com o pfSense, um simples, por exemplo, Duron, ou até mesmo um Pentium 2 ou um Sempron, um Celeron, ali com 1 GB de RAM, por exemplo. Coloca ali 1, 2 ou 3 placas de rede, dependendo de como você quer segmentar a tua rede, né? Você pode ter ali, por exemplo, uma interface WAN e duas interfaces, sendo uma para LAN e outra para DMZ, ou você pode ter duas interfaces WAN, né, ou mais, porque lembrando que o pfSense ele consegue fazer load balance de links, failover, né, você pode fazer ali um esquema de tolerância a falhas, onde quando um link cai tem um outro para a empresa continuar navegando, né, continuar acessando os recursos da internet, enfim. Então tem uma série de funcionalidades legais no pfSense. Na questão de suporte, por ser uma solução aberta, você pode optar ali por participar da comunidade, né, do fórum ali, da lista de discussão. Tem muita gente boa lá, inclusive tem uma subdivisão desse fórum que é feita para brasileiros, e eu participo desse fórum, tá? E lá tem muita gente legal, muita gente boa que conhece muito de pfSense, alguns que ajudam até mesmo no projeto de melhoria do produto, né, do software, e que podem ali tirar dúvidas, podem ali esclarecer alguns detalhes técnicos quando você precisar resolver algum problema. Fora que na própria internet, através do Google, você consegue encontrar muito material, tanto em português como em inglês, para fazer ali suas configurações de pfSense. Beleza, então eu tenho aqui uma máquina virtual que eu criei, uma pfSense Tutor, tá? Vamos fazer de conta aqui que essa minha máquina é uma máquina física, né? Um computador, digamos que eu peguei ali no meu ambiente e vou montar um proxy, montar um pfSense lá com ele. E eu tenho nessa máquina virtual, eu tenho uma placa de rede
que eu coloquei aqui em modo Braille para ela pegar IP direto no meu roteador sem fio. Vai ser no caso nesse caso aqui vai ser minha interface de internet. E tem uma outra que eu coloquei numa rede virtual separada, uma VMnet 3, que vai simular a minha LAN, né? Vai simular ali minha rede local, e ligada a essa interface está esse camarada aqui, que é essa máquina virtual XP, que é a máquina pela qual a gente vai fazer os nossos testes de navegação, criar regras de web filter, abrir portas, fechar portas no pfSense e ver como o XP irá se comportar. Pois bem, o disco CD, né, já está inserido na máquina virtual. Vamos ligá-la para que a gente comece a fazer ali a instalação do pfSense. Vamos lá. Processo de instalação inicializado. Vamos aguardar ele carregar. Só lembrando que eu posso usar o pfSense rodando a partir de CD, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso até atribuir IP depois que ele terminar de carregar. Eu posso até atribuir IPs às interfaces. Posso atribuir os IPs e aí fazer com que esse meu pfSense já comece a rodar através daí mesmo, rodando via CD, tá? Mas isso não é interessante, porque se a máquina vier a reiniciar, você perde todas as configurações que você colocou ali na memória da tua máquina, as configurações que tu fez no teu pfSense, tá? Então o ideal é que você tenha, lógico, o pfSense instalado no disco ou instalado no pendrive, porque se a máquina desligar, reiniciar, quando ela carregar, vai recarregar com todas as configurações que você fez. Ok, depois que ele deu boot, vemos aí que ele detectou que eu tenho duas placas de rede na minha máquina, né? Eu tenho aqui uma placa de rede que ele chamou de EM0 e outra que ele chamou de EM1, tá? Esses nomes eles podem variar. Eu já configurei servidor pfSense em cliente, em que aqui era EF0 e aqui era EF1, tá? Eu acho que isso varia de acordo com o modelo da placa de rede, né? De acordo com o driver ali detectado, placa de rede Tricon, Realtek, Intel, enfim, vai depender do modelo. Depois de inicializar, lembrando que eu estou usando via CD, eu ainda não instalei o pfSense, ele localizou aqui as duas interfaces e pede para me definir a configuração dessas interfaces, tá? Ele quer que eu defina quem é a interface que vai responder pela WAN e quem é a interface que vai responder pela LAN. O primeiro passo, ele pergunta se eu vou usar VLANs, né? Eu digo que não vou usar VLANs. Em segundo, ele me pede aqui para me identificar a minha interface WAN, que aí eu vou dizer que minha interface WAN é a EM0, tá? Veja ali, Enter the WAN Interface Name, né? Então, ok. Pede agora para mim entrar com uma interface LAN, que eu vou dizer que é a EM1. Pergunta se eu vou configurar uma interface opcional, que pode ser uma interface virtual, para me criar ali de repente uma outra rede, ou às vezes eu tenho uma terceira placa de rede e quero usar essa terceira placa de rede como a chamada interface OPT, né? Nas interfaces OPT é onde eu configuro ali outros segmentos, né? Uma DMZ ou uma outra rede. Enfim, eu posso ter quantas placas de rede eu quiser no pfSense e fazer ali minha segmentação, e dentro do console eu faço as tabelas de roteamento, crio as regras de firewall, faço com que uma interface converse com a outra. Tem uma série de funcionalidades, aliás, uma série de configurações que podem ser aplicadas. No meu caso eu não tenho, vou pressionar Enter, ele está só pedindo para me confirmar aqui. WAN é M0 e LAN é M1, é isso mesmo. Yes, e deixa ele
terminar de configurar. Se por acaso você colocou o cabo do cable modem em uma placa de rede e o cabo do switch, né, da LAN em outra placa, e você percebeu que quem pegou o IP, que daqui a pouco ele vai mostrar qual foi a interface que pegou o IP automático e a outra que pegou o IP da LAN, você pode perceber, na AM0 que eu defini como WAN, na verdade ele pegou um IP aí da LAN. Normalmente ele configura um IP automático, no caso para LAN, 192.168.1.1. É um IP automático, não é DHCP, é um IP que ele joga direto na interface. É igual esses roteadores Linksys da Cisco, que você vê que ele tem o IP 192.168.1.1 por padrão de fábrica. Só que na outra interface ele vai pegar algum IP, um IP que vai vir de DHCP, de um cable modem, de um link de internet de alguma telefônica, ou de repente de algum switch que você está conectando na tua rede e esse switch está ligado tanto o teu cable modem como o teu pfSense, enfim, que foi no meu caso aqui, eu defini da forma correta. Veja que a AM0 realmente é a interface de WAN, que no caso eu tenho aqui o DHCP informando que essa interface pegou o IP automaticamente via DHCP. Então supomos aqui que é o meu cable modem e a minha LAN, eita que chuva boa, e na minha LAN eu tenho aqui, por exemplo, a AM1, em que ele definiu automaticamente 92.168.1.1, tá? Se eu quiser inverter o processo, eu vou lá nos cabos e inverto. Não, na verdade aqui está o IP da LAN e aqui está o IP da WAN. Não tem problema, vai lá atrás na placa de rede do teu computador e troca os cabos. Ou se você quiser fazer de uma forma via software, você pode vir aqui na opção 1, né, que é atribuir interfaces, e recomeçar aquele assistente, tá? Em que ele pede para você definir quem é a interface LAN e quem é a interface WAN, tá? Veja lá, tá vendo? Mesmo esquema. Aí eu vou lá e digo, não quero usar VLAN, digo que minha interface WAN é M0 ou é M1, se eu detectei que a M1 aqui está com o meu cable modem, tá? E a M1, no meu caso aqui, é a LAN, não tem interface OPT, pressiono Enter, confirmo a informação, Enter novamente, tá? Ok? Só lembrando que essa informação que eu estou passando para vocês agora, ela só vai ser mais útil quando a gente fizer a instalação do produto, né? Fizer a instalação do software no computador. Aqui, rodando via CD, não vai ter muita utilidade, né? Porque quando eu reiniciar, essas configurações vão ser perdidas, tá? Mesma coisa quando você terminar de instalar o pfSense, tem a opção 2 aqui, que é atribuir IP às interfaces, que aí você pode atribuir IP à LAN, tá? Ou atribuir IP ao WAN. Se o teu link de internet usa DHCP, ok, espetou lá, ele vai pegar IP, gateway, máscara de subrede, DNS, o que vier ali pelo aquele cabo da internet, ele vai pegar. Mas se você usar um link dedicado que exige que você coloque o IP de forma manual, então você escolhe a opção 2, depois vai lá, escolhe a opção 2, aliás, a opção 1, WAN, que digita aqui WAN, né? E digo qual vai ser o IP da minha interface WAN. Eu estou simulando aqui, vamos dizer que seja 89.40 10.1, estou dando um exemplo. E minha máscara subrede vai ser aqui, deixa eu ver, opa, desculpa, eu não defini. Na verdade ele perguntou se eu ia usar DHCP ou se eu uso sim ou não, né? No caso eu teria que colocar não. Agora ele está pedindo para me definir aqui o IP 189.40.0.1. Aí pedindo para me definir a máscara subrede, vou botar aqui 24, ou se for uma máscara subrede diferente, vamos dizer que seja uma máscara de 28 bits, vou lá e coloco lá máscara de 28 bits, tá? Aí eu só confirmo aqui ou não, no caso do redirecionamento do meu Web Configuration, vou dizer que sim, que esse Web Configuration é justamente a questão de acesso à interface lá do console. E
Ok, redefini o IP da minha interface WAN. Eu não defino gateway aqui, né? Não defini gateway, mas aí quando eu entrar no console do pfSense, lá na página web, que a gente vai ver já, aí a gente faz define lá o default gateway, pode definir outras rotas através de outros roteadores, enfim. E se eu quiser atribuir IP para a interface LAN, a LAN não vai ser 92.168.1, não, vai ser 92.168.10.1, mesmo esquema, aperta 2 e segue o que o assistente está pedindo. No meu caso aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar o pfSense, né? Estou usando ele aqui de uma forma via CD. Então digita a opção 99, que é instalar o pfSense no meu disco rígido. Ele vai começar o processo de instalação, tá? E é um processo bem simples, sem muito mistério. Pergunta aqui se eu vou usar algum formato de vídeo diferente, se eu quero detectar algum formato de vídeo, de que não, que eu vou usar as opções aqui, aceitar as opções que ele já detectou automaticamente. Se eu vou fazer uma extração customizada, se eu vou recuperar um arquivo de config.xml, isso daí é no caso de, por algum motivo, você teve algum problema com o teu pfSense e ele perdeu as configurações de inicialização, você pode pedir para recuperar o config.xml, tá? E no meu caso aqui eu vou usar a instalação rápida, né? O Quick Install. Ok, ele vai executar aqui alguns comandos, copiar alguns arquivos, localizar o disco, né, o disco rígido. Vamos aguardar o processo de instalação. Ele pergunta aqui agora se a forma de processamento, né, a extração do kernel, se vai ser simétrico, multiprocessado, ou se vai ser apenas um processador, né? Eu vou dizer que vai ser um kernel o kernel vai usar apenas um processador. Ele vai aqui finalizar e em seguida vai pedir para remover o CD da unidade e reiniciar o servidor, né? Reiniciar o computador no qual estou instalando o pfSense. Ok, então ele já está pedindo aqui, né, reboot. Eu vou lá e, como minha máquina aqui é virtual, vou e faço aqui a remoção da minha unidade de CD. Dizer que eu estou removendo ali o disco, né? E quando ele dá o reboot. Só agora confirmar aqui na opção 5 Reboot System, opção 6 Halt System, que é desligar, né? Opção 5 Reboot. Yes, vamos lá. Olha aí o meu pfSense reiniciando, né? Eu não preciso pressionar F1, tá? Se eu pressionar F1 aqui é só para agilizar o boot, mas ele dá o boot sozinho, é automático. Então ali, no máximo ele conta 5 a 6 segundos e faz o boot, tá? Se eu quiser acelerar é que eu pressiono F1. Nesse caso aqui não há necessidade. Então ele vai começar todo o processo de boot, só que agora pelo HD, né? Não mais pelo CD. Vamos esperar ele carregar para ver como ficou aquelas configurações das interfaces, aquelas coisas que configuramos na tela anterior. Ok, pfSense devidamente configurado, devidamente instalado, né? Ele manteve ali as configurações das minhas interfaces. Se eu quiser mudar, eu mudo, né? Ali na opção 2, na opção 1, né? Para mim dizer ali nas interfaces quem é quem.
CAN, LAN, CAN1, e na opção 2, que é para eu colocar ali os IPs, né, das minhas interfaces. Ok, primeira parte do vídeo, beleza. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. E em seguida vai vir outro vídeo que é entrando no pfSense, fazendo as configurações dele via web, criando as regras de Firewall, configurando o Web Filter e entre outras opções, ok? Espero que esse vídeo seja útil para vocês e que o próximo também seja bastante útil para quando vocês forem fazer a implementação de pfSense aí em seus projetos, em seus clientes, para vocês poderem aí estarem fazendo um bom trabalho na área de segurança da informação. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Olá amigos, vamos agora tratar do segundo vídeo, neste segundo vídeo, da configuração do pfSense. No primeiro vídeo fizemos a instalação e vimos alguns detalhes como configuração das placas de rede, né? E alguns comandos que estão disponíveis ali no pfSense Accord instalado no seu console principal, né? Na sua tela principal, que é justamente essa daqui. Vemos alguns comandos que vão de 0 a 14, né? Que são algumas opções que a gente pode estar usando aí. Entre elas, por exemplo, desligar e reiniciar o pfSense, usar o pftop para filtrar os pacotes, né? Na verdade, monitorar os pacotes que estão passando por ele, né? Ele mostra lá a origem e destino, os pacotes que passam pelo próprio pfSense, né? Isso pode até te ajudar, por exemplo, a identificar computadores com vírus que estão acessando constantemente uma determinada porta, né? E aí você, através desse monitor, você identifica essas máquinas e toma uma ação de desinfecção da máquina que está ali acessando aquela porta constantemente. Por exemplo, aqui o nosso tráfego está pequeno porque eu só tenho uma máquina, que no caso é essa XP, o IP dela é 10.10.1.2, no momento ela não está com atividade de navegação constante, está com alguns sites abertos, mas não está o tempo todo solicitando dados, né? Fazendo navegação. E aí vê que essa máquina está, por exemplo, acessando pela porta 138, indo a minha rede, né? Minha rede ali de broadcast, e através da porta 4999, por exemplo, conversando ali com o roteador 9268.1.1 que está por trás, por exemplo, do FortiGate. Na verdade é o roteador que fornece a WAN para o pfSense, tá? Eu falei FortiGate, mas foi uma falha, é o pfSense. Pois bem, vamos aqui dar um Ctrl C para cancelar. E temos aqui outras opções, né? Aqui, por exemplo, habilitar o shell dele via SSH para você poder fazer manutenção no pfSense via SSH, tá? E usar os seus comandos de Linux. Mais uma vez, só reforçando, né? O pfSense é baseado em FreeBSD, variante do Unix, e muitos comandos dele são semelhantes aos comandos do Linux, ok? Bem, pfSense instalado, IPs devidamente atribuídos, né? Nas interfaces, na WAN eu tenho aqui 192.168.1.101, tá ligado ao meu roteador aqui de internet aqui no meu ambiente. E na LAN, criei ali uma rede interna 10.10.1.1, e dentro dessa rede interna eu joguei esse XP aqui, tá? Só recapitulando que o pfSense não pode ser, aliás, não é obrigado você fazer a instalação do pfSense somente uma máquina física. Pode ser, lógico, qualquer máquina física lá, da mais simples, da mais avançada, mas você também pode virtualizá-lo no próprio VMware Workstation, ou no VMware vSphere, ou no VirtualBox, no Zen7, em qualquer outro hypervisor que você tenha aí, desde que você tenha disponível uma interface LAN para ele e uma interface WAN, onde chega ali o cable modem, ou chega ali, por exemplo, o modem da operadora telefônica, ok? Beleza, vindo aqui para o meu Windows XP, tenho aqui o meu XP, que inclusive ele estava navegando, passando pelo próprio pfSense, tá? Eu vou fazer aqui acesso ao console, né? Vamos agora tratar justamente do gerenciamento do pfSense por dentro do console via web, tá? Então eu vou acessar aqui o pfSense 10.10.1.1, é o IP que eu atribuí na interface LAN. Opa, eu acho que eu habilitei o HTTPS, deixa eu dar uma olhada. HTTPS.
coloquei foi um ponto a mais, ponto 10.1.1. Agora sim, vamos lá. Falhazinha técnica básica, mas acontece nas melhores famílias. Beleza, entrei aqui na tela de login, né? Boto lá de mim, a senha padrão é pfSense, tá? Depois que você instala o pfSense, essa é a senha padrão, pfSense, usuário é de mim. Você pode alterar essa senha tranquilamente, tá? Deixa ele fazer aqui logo. Ok, logon feito, ele me mostra aqui pelo dashboard algumas informações do pfSense, tá? Por exemplo, informações de sistema, o nome da máquina, tá? pfSense.controls.com, isso aqui eu já tinha colocado anteriormente. Aqui pelo próprio console web, tá? A plataforma, o processador, né? o tempo que está ligado, os DNS que tem registrados nele, tá? Última alteração de configuração, ele mostra aqui a última vez que eu entrei no pfSense e fiz alguma alteração de configuração, tá? Uso de CPU, uso da memória, swap, uso do disco, tá? Eu tenho aqui um monitor aqui do meu gateway, né? Onde ele mostra que o meu gateway está online, certo? Eu posso colocar outros monitores aqui no meu dashboard, tá? Eu posso clicar aqui no mais, por exemplo, e escolher um desses monitores aqui. Por exemplo, o Captive Portal Status, né? O Captive Portal é o serviço do pfSense que você trabalha ali a autenticação de usuários para eles fazerem logo no proxy, né? O usuário bota ali o usuário e senha para ele poder se autenticar no pfSense e fazer ali o acesso à internet, né? Via proxy. O gateway que já está lá, né? Os gateways, e tem outros monitores que eu posso colocar aqui, interfaces, IPsec, load balance status, entre outros, tá? Pois bem, aqui nessa guia, interface LAN e WAN, eu posso, por exemplo, fazer as configurações das interfaces por aqui, tá? Ou atribuir uma nova interface. De repente eu tenho uma terceira placa de rede e essa terceira placa de rede ela não está habilitada, tá? Tá ali guardada e não estou usando. Então eu posso atribuí-la aqui dentro, tá? Posso, por exemplo, adicionar uma nova interface, tá? E selecionar a placa de rede que eu quero, que no meu caso só tenho duas aqui, né? A AM0 e a AM1, ok? Então eu posso, por exemplo, se eu tivesse uma terceira placa de rede, ele iria me mostrar aqui um botão de mais, tá? Onde eu poderia colocar, por exemplo, uma outra interface de rede, né? Criar aqui uma interface com outro nome, uma interface OPT ou até uma interface com o nome DMZ, e associaria essa interface a essa placa física que estaria instalada no meu pfSense, tá? No gerenciamento das interfaces, por exemplo, LAN e WAN, né? Aqui é o básico para quem já trabalha com roteadores, por exemplo, ou quem trabalha com algum tipo de firewall. Isso aqui não tem mistério, tá? Só atribuir lá, habilitar a interface, dar a descrição da interface, dizer se o endereço é estático ou dinâmico, tá? Se é PPWeb, PTP, L2TP, enfim, tá? No meu caso aqui eu estou usando estático, né? E o IP aqui da minha interface, ok? Eu tenho aqui também, no caso da WAN, né? No caso da WAN, o esquema é o mesmo, tá? Vocês vão ver que não mudou nada, só que eu estou usando o que? Estou usando DHCP e todas as informações de internet, como o IP, a máscara, o gateway dessa interface e os DNS vêm todos ali pelo cabo, chega no próprio pfSense na interface e ele alimenta isso automaticamente. Não só isso, como também o próprio gateway vindo aqui em System. Se você vier em Routing, você vai ver que existe um roteamento lá criado automaticamente, um gateway que ele chama de interface dinâmica, porque essa informação ele já pegou do Cable Modem e já registrou automaticamente, beleza? Se eu quiser adicionar um novo gateway, de repente matar esse e adicionar um novo gateway, eu venho no botão de mais e adiciono o novo gateway, tá? Por exemplo, aqui, ó, bota aqui, dou o nome do gateway, vamos dizer que seja um link da Oi, bota aqui Oi, dou o IP desse gateway, tá? Digo se é default gateway ou não, tá? E posso colocar um monitor IP que é para ele ficar monitorando se o link está ativo
tá? Então, por exemplo, você botar o IP do Google, ele vai ficar pingando o IP do Google o tempo todo, e eu posso usar aí, nesse caso, essa configuração para que ele fique monitorando o link e caso venha dar algum problema, e se você tiver configurado o seu pfSense com load balance ou com failover, né, ele vai ali tomar as atitudes de jogar todas as máquinas ali para o outro link que estiver ativo. Normalmente você coloca 2 gateways ou mais com monitor de IP quando você precisa ter justamente essa configuração de failover, tá? que o pfSense suporta. Você pode ter lá 2 ou 3 links e fazer um failover para ter ali a disponibilidade da internet. Se você quiser colocar rotas estáticas, por exemplo, eu quero alcançar uma rede específica, tudo bem que aqui é o default gateway e tudo que é rede 0 ele vai embora, né? 0.0.0, ele sabe que a qualquer rede ele vai fazer o acesso. Só que tem uma rede que é, sei lá, 200.245.6.0/28 bits, por exemplo. Essa rede eu quero alcançar através de rota estática. Então eu posso colocar aqui a rota estática, tá? Eu adiciono, digo qual é a rede que quero alcançar, tá? Deixa eu mostrar aqui. Inclusive eu já fiz esse tipo de configuração em cliente, um cliente que tem um link da Embratel e um link da Oi, e esse link da Oi na verdade é de uma outra empresa que presta serviço para esse cliente, e tem um portal nesse link, tá? E os dados que vão para esse portal vão por esse link através de rota estática, né? Aí eu coloco aqui a minha rede que eu quero alcançar, né? Digo quem é o gateway, se vai ser pela LAN, aliás, que vai ser pela WAN, né? Bota aqui o gateway e a descrição, tá? No meu caso, como eu só tenho um gateway, ele só está mostrando uma interface aqui, tá? Se eu tivesse mais de um gateway lá, se tivesse outros roteadores, né, para ele usar como rota, ele me mostraria aqui quais seriam as outras opções. Por exemplo, eu tenho 3 gateways, né, esse aqui mais outros 2 que são links de outros serviços. Eu apenas selecionaria lá o outro gateway que eu quisesse e colocaria aqui a descrição: acesso ao portal administrativo da empresa, alguma coisa desse tipo. E aí tudo que fosse HTTP, que ele resolvesse DNS e fosse para essa rede específica que você colocou aqui no Destination Network, ele iria lá pela rota estática que tu definiu, saindo pelo gateway que tu definiu, beleza? O que mais que a gente pode ver aqui? Vamos agora partir para System para ver outras configurações. Por exemplo, essa daqui, pacotes, tá? Em pacotes eu posso definir fazer instalação de pacotes específicos para o meu pfSense, tá? Veja que eu não tenho nenhum pacote instalado, mas eu tenho uma série de pacotes para aprimorar aí o meu firewall, né? A minha solução de UTM, né? Porque, como eu disse antes, o pfSense já é categorizado como solução de UTM, justamente por ele ter diversas outras funcionalidades que normalmente os UTMs pagos têm, né? Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o que é que eu tenho que eu posso habilitar nele? Eu posso habilitar serviços de autoconfig backup, eu posso configurar uma outra solução de backup, controle de banda, eu posso habilitar através dele o Dan's Guardian, né? O Dan's Guardian é uma solução de web filter, né, de filtro de conteúdo que o pessoal da comunidade gosta, sempre teve a ansiedade de vê-lo rodar no pfSense, né, porque o pfSense até então só trabalhava com SquidGuard, tá? E o Dan's Guardian agora está disponível no pfSense, que você pode habilitá-lo para usar. Tem gente que gosta mais de usar o Dan's Guardian ao invés do SquidGuard, tá? E o que mais? Temos aí, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o Snort, né? O Snort, por exemplo, que é o IPS, tá? Solução de IPS, tá aqui, ó. Solução de IPS, tá? IDS IPS, o Snort, você pode habilitar também. Você pode habilitar o Quagga, né? Você pode habilitar também o próprio Squid, o Sage para gerar ali os relatórios de
de acesso, tá? Você pode usar o site para ver os relatórios de acessos feitos pelo proxy, né, pelo Squid, o que os teus usuários estão acessando, que sites estão vendo, né, o tempo, data e a hora desses acessos, tá? O Squid, o Squid 3 e o Squid Guard, que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Vamos fazer a instalação do Squid Guard para a gente criar aí, um web filter, né, para a gente fazer ali o filtro de conteúdo, beleza? Então todos esses caras são serviços, certo? A partir do momento que você pede para instalar uma solução dessa ou um pacote desse, ele vai passar a ser um serviço. Temos aqui em Firewall, podemos criar alias, podemos criar NAT, podemos criar regras, né? Que é o que nós vamos ver agora, por exemplo. Em regras, vejam que eu tenho aí a regra padrão criada pelo próprio pfSense. Quando você instala o pfSense, ele cria essa regra padrão. Aqui, ó, LANet, tá vendo? Minha subnet, LAN, e qualquer protocolo, qualquer porta, destino, qualquer porta também, enfim, o gateway padrão, tá? Que é o único gateway que ele tem, né? Então ele vai usar o padrão. Internet full, isso aqui foi o que eu nomeei, tá? Isso aqui normalmente tem outro nome, é default, LAN, internet, alguma coisa desse tipo. Então eu nomeei para internet full. Essa minha máquina aqui, ela está navegando normalmente, né? Veja que eu estou aqui acessando algumas coisas sobre o Squid Guard, a blacklist, né? Que eu vou mostrar a vocês como usar, tá? E vou fazer aqui um acesso, por exemplo, a um site, vamos dizer, o terra, né? .com.br. Está acessando normalmente. Se eu vier aqui no meu pfSense, lá naquele meu pftop, ó, eu vou ver que está rolando tráfego no pfSense, né? Se eu digitar aqui a opção 9 para ele mostrar ali o pftop, o que está sendo acessado. Deixa ele aqui, certo? Espera aí que deu um bronquinho aqui. Ok, 9. Então, ó, tráfego aí rolando, tá, no pfSense, acesso à web aí por parte da máquina XP, ok? Beleza, esse pftop também pode ser acessado por onde? Pode ser acessado pela parte de diagnósticos, ó. Eu posso ver o pftop pelo próprio ambiente web, certo? Posso fazer teste de ping, posso fazer captura de pacotes, tá? Posso fazer DNS lookup, entrar no prompt de comando, ó, que seria no caso o comando CLI, né, do pfSense, é uma espécie de tela muito semelhante ao Linux, onde você vai poder digitar lá seus comandos para você fazer algumas análises mais precisas, se você quiser. Aqui no caso em status, eu posso ver o status dos IPs atribuídos via DHCP, gateways, interfaces, gráficos de RRD, serviços, os serviços que estão rodando, né, logs do sistema, entre outras coisas, certo? Essa guia aqui de diagnóstico, por exemplo, ela me dá diversas visualizações aí para você estar trabalhando aí o monitoramento do teu pfSense. Opções de VPN, nós temos aí IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, tá? Então são opções que você pode estar configurando aí no teu pfSense. Em serviços, ele vai me mostrar aqui os serviços que eu tenho instalado, né? E aqui eu tenho, por exemplo, Captive Portal, DHCP Relay Agent, né? O Relay. Nós temos aí o DHCP Server, que inclusive vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tranquilíssimo de se trabalhar, tá? Vejam aí, ó, que eu tenho, por exemplo, o DHCP habilitado, aí eu defini um range que vai de 2 a 10, botei DNS, botei o gateway, né? Botei domínio, vendo? Tempo lá de lease time, máximo lease time, ok? E eu posso fazer o seguinte também, ó, eu posso, por exemplo, fazer a atribuição de IPs de forma manual. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e com esse botão, nesse botão de mais, e dizer, por exemplo, que o MAC tal vai pegar determinado IP, o nome da máquina e a descrição da máquina. O que é que eu faço isso? É uma espécie de reserva, né? É uma espécie de reserva. Na verdade é uma reserva. Você coloca lá o MAC e o IP que esse MAC irá buscar. Só que tem um detalhe: se você usar só essa
essa questão de reserva aqui, porque tem algumas pequenas empresas que gostam de usar isso, bota a reserva de todas as máquinas de forma manual, né? Por quê? Porque aí o camarada ele pode marcar uma opção lá em cima que chama-se Deny Unknown Clients, né? Ou seja, se eu marcar isso aqui, significa que qualquer máquina desconhecida que entrar na minha rede não vai ter a solicitação de DHCP atendida. Então só vai ter a solicitação de DHCP atendida aquelas máquinas que estão cadastradas lá embaixo com o devido MAC. Então se eu coloco meu notebook com, por exemplo, um MAC lá cadastrado, beleza, o notebook pega o IP que ficou lá definido. Mas se chega uma outra máquina desconhecida que não está cadastrada, não vai pegar IP nenhum. Ok? Então algumas pequenas empresas gostam de usar isso para garantir um pouco mais de segurança e aí acaba fácil, às vezes criando na mão. Chega um fornecedor para negociar e precisa de internet, aí o cara vai lá no DHCP, lá embaixo coloca lá a reserva, chama de fornecedor, bota o MAC do computador do fornecedor e dá um IP para ele, tá? Então vocês estão vendo aí que o DHCP é bem tranquilo de se configurar. Então voltando aqui às regras, né, que eu acabei dando uma pulada, mas foi bom para a gente poder ver também as outras funcionalidades do pfSense. Então aqui, por exemplo, minha máquina está navegando, né, e eu vou, por exemplo, fazer o seguinte, eu vou desabilitar esta regra aqui, tá? Essa regra default aí, padrão, todo mundo acessando tudo, todo mundo fazendo a festa. Então eu venho aqui em editar, tá? Faço a edição da regra e desabilito, né? Vou desabilitar a regra. Ou poderia aqui, sei lá, de repente botar aqui block, né? Ou rejeitar, mas eu vou desabilitar a regra, beleza? Para vocês verem que a máquina vai deixar de navegar, né? Ela não vai ter mais acesso à internet. Deixa ele terminar de salvar. Ok, salvou. Vou dar aqui um apply só para confirmar. Apply aqui para confirmar. E depois de aplicar, pronto. Vou aqui no meu browser. Site. Vejam que a máquina já não está mais navegando, né? Vai dar erro aí. Então vejam que ele não navegou, né? Então vamos aqui criar umas regrinhas para que a navegação volte a funcionar, tá ok? Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, uma nova regra. Essa regra, né, a opção aqui pass, vindo da interface LAN, né, vou colocar aqui, por exemplo, o DP, que eu vou publicar primeiro, o que é a consulta de DNS, tá? Então, origem, LAN subnet, tá? Destino, posso deixar N, né, qualquer interface, posso botar aqui o address, se eu quiser, mas eu vou deixar aqui qualquer interface. Tá aqui DNS, tá? Logpad e DNS. Outra coisa, se eu quiser, por exemplo, fazer alguma configuração mais específica, de repente alguma coisa mais avançada, por exemplo, eu posso definir que tipo de sistema operacional vai passar por essa regra, Source OS, né? No caso aqui está N, né? Porque aí é consulta do DNS. Mas no caso de HTTP, HTTPS, ele vai me dar aqui, por exemplo, e outras como SMTP, FTP, ele me dá aqui a opção de eu escolher qual sistema operacional eu vou colocar, se vai ser Windows, se vai ser Linux, tá? Se vai ser BSD, se vai ser Mac, ou seja, eu consigo criar regra definindo também o sistema operacional que vai usar a regra. De repente, se eu coloco uma regra de HTTP e defino aqui como Windows, se entrar uma máquina Linux na rede e ela pegar IP tudo direitinho, ela não vai conseguir navegar porque a regra diz que
o sistema operacional que vai passar por aqui é o sistema operacional Windows e não Linux. Então eu posso fazer esse filtro também, tá? E posso também dizer qual é o gateway que vai ser usado. Lembra que eu falei que lá em Router eu posso criar mais de um gateway? Eu posso ter gateways para um local, gateway para outro local, digamos que eu tenho 3 links, né? Tenho 3 gateways diferentes. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, que essa regra HTTP ela vai prover navegação por um gateway específico, tá? Como eu só tenho um, que é o default, que é esse mesmo aqui, o 9811, eu vou deixar default, tá? Então eu também posso definir aqui por onde que a regra irá, tá? Ou seja, por que gateway, né, essa regra irá passar os pacotes. Então dou um save aqui. Ele está salvando. Agora eu vou criar uma outra regra, tá? Eu posso criar outra regra indo aqui direto no botão de mais, ou eu posso usar essa regra para criar uma outra, ou seja, usar essa regra como base, né? Para mim facilitar algumas informações. Por exemplo, eu vou adicionar uma nova regra baseada nessa. Então clico nesse mais aqui ao lado da regra que já existe, aí já vai copiar algumas coisas, tipo LAN. Só vou trocar aqui, por exemplo, vou colocar TCP, tá? A origem, né? A rede de origem vai ser a LAN subnet, o destino vai ser N também. O protocolo vou só trocar aqui, vou botar HTTP, ok? E aqui mais em cima vou colocar a descrição da regra com o nome de HTTP. Salvo. Ok, depois de tudo salvo é só aplicar. E depois de aplicar é só testar aqui, ó. Voltar aqui. Tentar de novo aqui essa salterra. Ó, aliás, o wall, né? Vejam que o wall está sendo acessado normalmente. Olha aqui, ó. Se eu for lá no path top, que eu também posso verificar por aqui, né? Aqui no path-top, diagnósticos, né? Path-top. Aí eu vejo aqui os acessos que estão sendo feitos através do meu PFCS, né? Por parte dos meus computadores, né? Por parte das minhas máquinas aqui, ó. Acessando, tá? Ponto 80 direitinho. Beleza. Eu posso aqui também na regra de firewall, posso definir, por exemplo, outros protocolos, né? Posso definir ali, por exemplo, na verdade outras portas, né? Porta 443, né? HTTPS, posso colocar a porta de POP, né? Porta de SMTP, SMTPS ou POP3 seguro também, enfim, FTP, RDP. Vou publicando aí as portas que eu quero que a minha rede tenha acesso, tá? Então aqui eu faço a configuração das minhas regras e vou adicionando aqui, ó, por enquanto a DNS e HTTP. No caso aqui da WAN, eu posso fazer as regras de entrada, né? Que aí para fazer a publicação, por exemplo, eu quero criar um NAT, tá? Um NAT de entrada. Eu tenho um servidor web na minha rede e quero que esse servidor web seja publicado, tá? Na internet, usando aí o meu IP público, né? E eu posso criar aí, no caso, um redirecionamento de porta, um NAT 1 para 1, né? Ou seja, o que chegar no link externo, ele direcionar para o IP interno do serviço que eu quero publicar, né? Do servidor que eu quero publicar, certo? Então vocês vejam aqui que é bem tranquilo também essa configuração, sem mistérios. Eu digo que vem da WAN, tá? Posso colocar aqui a interface, o IP da interface externa, né? Aliás, o subnet
da interface WAN, tá? Que vai entrar. E aí eu posso colocar, se eu colocar, posso direcionar aí uma determinada subnet, né? Ou qualquer rede através de 00000, né? E dizendo aqui, por exemplo, a interface de destino, né? O IP interno, o destino da máquina, né? No caso da máquina que vai ter o serviço publicado. E no final eu coloco aqui, por exemplo, a descrição do que se trata, né? Eu posso colocar aqui NAT para serviço web, certo? Como também eu posso usar a opção de forward de porta, né? Redirecionamento de porta também, tá? Eu posso fazer um direcionamento de porta direta, tudo que chegar na interface WAN vai direto para o IP tal interno através desse port forward, ok? Isso é bem tranquilo também de se configurar, beleza? Então vamos agora partir para o último tópico, né? Lembrando que esse vídeo é um vídeo básico para vocês colocarem o PSS para rodar em seus ambientes. Vamos agora tratar justamente da parte de proxy, né? Vamos ali configurar o web filter, configurar ali o proxy filter para a gente fazer alguns bloqueios de sites, tá? Então o primeiro passo é vir na guia System, pacotes, e vou instalar alguns pacotes aí, no caso o Squid, né? E em seguida o Squid Guard. Então beleza, eu venho aqui em pacotes disponíveis, tá? Pega aqui um dos pacotes que eu quero instalar. E vou adicionar primeiro o Squid. Tá aqui ele. Ele vai baixar e fazer a instalação, fazendo download do pacote, e em seguida ele vai fazer a instalação do pacote do Squid. Ok, Squid instalado. Agora vou instalar o Squid Guard, né? Que é justamente para fazer a parte de filtro webs por categoria de sites. Vamos aqui em pacotes disponíveis, clicar aqui em pacotes disponíveis, seleciona aqui o Squid Guard e vamos fazer a adição desse pacote, né? Instalar esse pacote também. Ok, Squid Guard instalado. Vamos ver aqui em serviços que ambos estão instalados, né? Proxy Filter, que é o Squid Guard, e o Proxy Server, que é o próprio Squid, tá? Vamos clicar aqui em Proxy Server e vamos fazer alguns ajustes que são necessários. Aqui em Proxy Server, digo que o proxy da interface é a LAN e que vai usar o transparente proxy, né? O proxy transparente, tá? E faço aqui alguns ajustes, como por exemplo, aqui se eu quiser usar bypass, certo? Posso colocar o IP de máquinas LANs que estão na minha LAN que vão navegar sem passar pelo proxy. Às vezes esse tipo de configuração é necessária para algumas aplicações específicas que não estão bem com proxy, tá? Habilitar aqui o log, né? Ou se você quiser fazer um bypass destination, né? Ou seja, toda vez que o pacote for para determinada IP na rede externa, ela vá sem passar pelo proxy. Aqui a pasta de logs, né? O diretório de logs, log rotate, né? A rotação dos logs aqui, a retenção, vou botar aqui 30 dias, né? O log a cada 30 dias ele
ele é limpo, e a porta do proxy 3128, né? Beleza, basicamente isso aqui. E salvo. Agora vamos no Squid Guard, né? Vamos aqui em Services, Proxy Filter. Vamos entrar no Squid Guard para a gente poder ali carregar as categorias e fazer os ajustes necessários. Vou habilitar aqui o Squid Guard. Log via ambiente gráfico. Vou habilitar o log. Rotação também de log. Tá? E aqui eu vou criar a blacklist, tá? Bem, aqui eu vou colocar como blacklist proxy, vou colocar o IP do próprio servidor, pfSense, tá? Porta 8080. Ou poderia colocar uma URL de blacklist. Eu normalmente não coloco a URL aqui. Eu faço o que? Eu descarrego uma blacklist e instalando direto no pfSense, tá? Através da guia blacklist aqui. E vou aqui no site do Squid Guard, aqui no squidguard.org. Entro aqui, por exemplo, nesse temos o MES de blacklist e temos o Shalas blacklist. Vou usar esse Shalas blacklist. E ao entrar no site, eu vou clicar aqui em download, tá? Eu posso copiar o link, né? Que é melhor, copio o link aqui, ó, do download. Volto lá na blacklist do pfSense, colo e mando ele fazer o download das categorias. Ele já vai fazer o download e carregar automaticamente. Depois da blacklist carregada, eu vou fazer o que? Volto lá em General Settings, tá? Só confirmar aqui se as informações que eu gravei antes estão marcadas direitinho. Tá aqui habilitada, certo? Aplicada, né? É importante toda vez que você fizer alguma configuração no teu web filter aí, no teu Squid Guard, seja lá qual for, se você criar, por exemplo, grupos ACL, categorias específicas, se você colocar tempos, tá? Para as categorias, né? Ali em relação ao acesso. Tá? Todas as configurações que você fizer nesse proxy filter, né, no Squid Guard, tudo que você fizer, depois que você configurar, você tem que aplicar através do botão Apply para que as informações sejam comitadas, né, para que as informações passem a ser válidas nas configurações do Squid Guard, ok? Então beleza, eu venho aqui como ACLs, tá? Grupos ACLs, target, categorias, tem outras configurações que a gente pode fazer, que eu também já fiz em alguns cenários de clientes, como por exemplo, criar categorias específicas para alguns usuários, para algumas máquinas, ou cadastrar meus próprios sites proibidos, tá? Mas eu não vou entrar a fundo agora, para o vídeo também não ficar muito longo, mas é bem tranquilo, vocês podem fazer os testes, podem fazer os testes no seu ambiente, que vocês vão ver que é bem tranquilo. E tem muita informação na internet sobre as configurações do Squid Guard, tá? Ok, já aqui na guia Common ACL, eu vejo aqui, por exemplo, as categorias, tá? As categorias que ele carregou daquele link lá que eu pedi para ele fazer o download. Aí eu só colocando, por exemplo,
por padrão, ele mantém aqui, por padrão, ele mantém aqui como deny todos os acessos, né? The full access, tá? Você está aqui como deny, que aí eu posso fazer as configurações por categoria, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar também, você pode botar aqui hello para liberar o acesso. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que pornografia está bloqueada, né? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. PL porn. Deny. Deixa eu bloquear só a pornografia, tá? Posso colocar uma mensagem aqui, tá? Para que o usuário veja essa mensagem. Tá? Proxy deny, aí eu posso colocar uma mensagem. Posso fazer um redirecionamento, tá? Se eu quiser fazer um redirecionamento para uma determinada página, tipo, o cara está tentando acessar um site proibido e ele é redirecionado para outro site, tá? Posso marcar aqui a opção de log, né, para que ele faça o log dessas categorias na hora que estiverem acessando, e salvo. Bom, reparando aqui que os ajustes estão ok, né, tudo marcado certinho. Configuração lá embaixo do proxy também está ok, né, o próprio proxy 10.10.1.80 80.80, que é a porta do proxy para fazer a verificação da blacklist. Aqui em Common ACL, vamos ver mais uma vez as regras, tá? De Web Filter. Eu fiz algumas modificações aqui, ou seja, coloquei para negar tudo, certo? Todos os tipos de acesso aqui nas categorias, tá? Vocês vão ver aqui que eu coloquei para negar tudo, tá? E o que não passar por essa categoria, não tiver por essas regras aqui, ele vai considerar a última regra lá no final, chamada de full access, que é allow, né, liberado. Por exemplo, eu bloqueei pornografia, né? Aliás, eu bloqueei tudo aqui praticamente, tá? Deixei, na verdade, tudo bloqueado. Então, por exemplo, pornografia foi uma das, né, que eu bloqueei. Vamos tentar aqui um acesso. Estou acessando aqui o site do Terra. Vou tentar aqui um acesso a Playboy. E a Terra até fazendo um teste aqui. Vejo que o acesso foi restrito e ele diz aqui, ó, playboy.com não foi acessado, e qual é a categoria, não pode ser acessado, né, e a categoria dele, ó, BLK, porn, né, ou seja, pornografia, tá? Se eu fizer a liberação, lógico que vai passar. Então vou tentar acessar um outro site aqui, por exemplo, o Terra. O Terra, ele está nessa categoria aqui, nessa categoria de news. Deixa eu ver onde é que ele se encontra. Estou liberando aqui a DV, deixa eu ver o Terra. Ele se encontra na categoria News, né? E Notícias. Aqui onde o Terra se encontra. Então, não tem nada definido para o Terra, certo? Nem whitelist, nem deny, nem allow, né? Posso colocar allow aqui e ele vai, lógico, vai continuar acessando como já está. Mas eu vou colocar deny, certo? Posso liberar outros aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, deny, né? Para sites de notícias, no caso, ele se encaixa, o Terra. Posso liberar outros aqui. Ó, aqui está bloqueado também spywares, socialnet, Facebook, por exemplo, Twitter, está deny, né? Então vou colocar aqui logo, liberando.
Vamos salvar. E fazer o teste. Só lembrando que antes eu tenho que vir aqui na guia geral, certo? E fazer um apply, né? Como eu disse antes, todas as configurações que eu mexo, que altero no meu script guard, eu tenho que mandar aplicar, senão não vai valer. Bloqueei notícias, né? Então vamos lá testar. Eu disse que o Terra está dentro de notícias, vamos testar aqui. Terra. Ó, não acessou, carregou aqui só o íconezinho do Terra, mas não acessou. Está aqui. Categoria News. Mas eu desbloqueio o que? Social Net, né? Por exemplo, Facebook, que é redes sociais. Ó, o acesso está normal. E se eu quiser visualizar esses acessos, visualizar os logs do Squid Guard, eu clico aqui em log. E ele irá mostrar aqui, ó, os bloqueados, tá? Terra, Playboy, Terra, categoria em que eles pertencem, né? E por que foram bloqueados, tá? Ok? Bem, pessoal, é isso. Esse vídeo de PFSense eu espero que seja bastante útil para vocês, profissionais de TI que querem colocar um proxy eficiente e habilitar algumas funções de UTM, tá? Lembrando que todas as funções que você quiser instalar no PFSense, você vai lá na guia de pacotes, né, no próprio console do produto, do proxy, né? Aliás, do PFSense, né? Proxy é uma função. E você adiciona lá em pacotes o pacote que você quer. Se quer botar o IPS, que é o Snort, se você quer botar o SAGE, que é o gerador de relatórios, o Squid, o Squid Guard, enfim, como nós vimos lá no início do vídeo, tá? Temos aqui também o fórum, tá? Se você quiser, por exemplo, participar do fórum, fórum.pfsense.org, e aqui também tem uma comunidade brasileira aqui dentro desse fórum, onde você pode trocar ideias com outras pessoas e tirar suas dúvidas para aprimorar os seus conhecimentos na ferramenta. E lembrando que também tem vários vídeos no YouTube de diversas pessoas que trabalham com PFSense há bem mais tempo, e pessoas que sabem bem mais do que eu em relação ao PFSense, com várias dicas legais que vocês podem estar pegando lá, materiais em PDFs, enfim. E eu espero que o vídeo seja, mais uma vez, espero que o vídeo seja útil. Desculpem qualquer falha ou qualquer explicação que não tenha ficado clara, mas o meu site lá, na parte de comentários, vocês podem postar à vontade suas dúvidas, suas críticas, tá? As críticas eu recebo de forma bem construtiva, até mesmo para a melhoria desse trabalho, que eu acho que é importante e é interessante sempre estar ajudando a comunidade. Sempre estou disposto a ajudar os profissionais de TI que querem aprender, que querem se desenvolver profissionalmente. Isso aí, quem me conhece sabe que a informação não deve ser negada. E é isso, e vamos esperar aí os próximos vídeos, né, que eu vou estar lançando no portal em breve. E obrigado pela audiência e paciência. Um abraço.